E vamos começar então falando do setor bancário, né, que sentiu esses impactos aí da proposta de reforma tributária. Hoje, inclusive, os grandes bancos seguem no vermelho. Explica pra gente, então, por que os bancos têm sofrido tanto esses reflexos aí por causa da proposta? O que realmente está impactando na operação dos bancos? Bom, acho que quando a gente olha sob a ótica do investidor, né, do acionista, a gente vai analisar o resultado de um banco, majoritariamente a gente vai estar interessado na capacidade da empresa de gerar lucro, né, a partir das suas operações. Ou seja, a gente avalia o potencial de rentabilidade que um banco pode atingir a partir do seu tamanho, seja tamanho pelo número de correntistas, o tamanho da carteira de crédito, enfim. Então, dessa forma, quando a gente olha para o bottom line, né, dos bancos, a linha de lucro líquido, a gente consegue entender melhor os efeitos da proposta da segunda fase da reforma tributária de uma maneira um pouco mais clara, né? Então, vamos lá. A gente pensa nos efeitos das medidas nos bancos. A gente poderia destacar, por exemplo, a tributação dos dividendos e a eliminação dos juros sobre capital próprio. E essas são as principais. Essas duas medidas acabam por mitigar um dos principais incentivos ao investidor que deseja comprar as ações de um banco. E a gente pode pensar, enquanto o primeiro, né, a questão da tributação dos dividendos, obriga a empresa a pagar pelo dividendo que distribuir, o segundo vai afetar diretamente a forma de distribuição das empresas. Normalmente, as empresas financeiras têm o hábito de realizar pagamento quase que mensal de JCP, que é um benefício, né, às empresas que pagam essa distribuição como uma despesa. Então, assim, fica complicado a gente pensar que os bancos não teriam mais essa forma de distribuição e se limitariam à distribuição de dividendos. E assim, a tendência é que os bancos diminuam seu payout, né, acabam retendo mais o lucro para reinvestir em suas operações, mas na prática, a gente acha que o que vai acontecer é uma grande recompra de ações, que é uma prática já muito adotada nos Estados Unidos, que é utilizar o excedente, né, o lucro excedente que não já seria reinvestido para recomprar as ações, tornar o seu balanço ainda mais robusto, ainda mais pesado, e aí, no caso de uma apreciação dessas ações, o banco acaba ganhando junto também. Mas acho que vale destacar que desde o início do mês, os bancos vêm sofrendo também com o aumento das alíquotas do CSLL, né, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Saiu de 20% para 25%, e voltando ao mesmo ponto, né, o analista, o investidor, ele vai olhar muito para a bottom line, ele vai olhar muito para a linha de lucro líquido, que no fundo vai ser a mais impactada tanto pelo aumento da alíquota do CSLL, quanto pelas medidas lá da reforma tributária. O Vitor, o BTG também está seguindo essa tendência de baixa hoje, com o reflexo da reforma. Mesmo sendo um banco considerado diferente aí dos bancões, com operação diferente, estrutura também diferente, como que você vê esses impactos no BTG? A empresa pode acabar se saindo melhor desses impactos todos, saindo inclusive até mais rápido dessas quedas aí que a gente tem visto nos últimos dias? Assim, por mais que seja de fato um banco, uma origem, um perfil diferente desses tradicionais grandes bancos, né, da nossa economia, as regras vão ser aplicadas da mesma forma. Então, assim, o investidor continuará olhando para os efeitos das medidas no resultado final do banco, na linha de lucro líquido. Apesar disso, né, o BTG por si só já era um banco que adotava uma taxa de payout menor, ou seja, já reinvestia mais em suas operações, distribuía muito para seus próprios funcionários, né, uma prática que o banco tem já há muito tempo, e é, inclusive, um dos grandes diferenciais aqui na nossa avaliação. Mas, assim, a lógica é muito parecida, né? A gente acredita, assim, que é um banco, como eu falei, por já ter um payout menor, talvez sofra menos com essas medidas. Mas, no fundo, o lucro vai ser impactado da mesma forma. Então, talvez seja mais pelo perfil, né, pela forma do banco já tratar os lucros anteriormente, mas, no fundo, parece que em 2021 o impacto vai ser bem parecido, assim, em relação aos outros bancos também. Ô, Vitor, eu queria saber, no caso da Itaúsa, por exemplo, por ser uma holding, o impacto no caso da aprovação da reforma tributária, ela poderia ser ainda maior? Eu entendo que não haja tanta diferença assim, tá? É porque, no fundo, o resultado de Itaúsa ainda é muito concentrado nos lucros do Itaú Unibanco. A tendência é que a holding também sofra com essas medidas. E, diferentemente do BTG Pactual, o Itaú sempre foi um banco conhecido pelo seu alto poder de distribuição, com dividendos, JCP muito gordo, né? Então, assim, é possível imaginar que veremos bastante recompras de ações por parte desse tipo de banco.
E aí, como eu disse, né, o balanço se torna mais robusto, mais pesado, como uma prática já super conhecida nos Estados Unidos, né? Então, essa medida, acho que ela reforça uma tentativa do governo de arrecadar mais e criar um incentivo para as empresas se reinvestirem, né? Só que, no fundo, principalmente para bancos já muito consolidados e que acho que o lucro é muito maior do que o que tem para reinvestir, a tendência é seguir o caminho de recompra e acho que, no fundo, Itaúsa se comportaria muito semelhante a Itaú.